Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook também. A pessoa não sabe fazer, mas aí ela faz. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, não só aqui no Instagram, como também no Facebook. Porque, gente, é sempre uma missão. E tudo que é novo, então, né? A missão vai se eleva à quarta potência. Porque vocês não sabem a ginástica que eu preciso fazer. Ainda mais tentando fazer esse tipo de transmissão aqui no Instagram e no Facebook. Então, quem estiver me vendo, deixa eu me ajeitar aqui, gente, porque tem umas paradas aqui que é bizarra. Deixa eu botar aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal que tá entrando? Estão me ouvindo, estão me vendo? Tá tudo ok aí, a imagem, som. Eu ainda vou fazer transmissão nos três, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Calma, que é devagar. É a segunda ou a terceira vez que eu faço transmissão Instagram e Facebook. Mas vamos lá, né, gente? Vamos para os nossos trabalhos, porque mais do que atrasada, porque eu fiquei aqui, foi passando a hora, tentando colocar o negócio para funcionar, porque isso aqui é uma engenharia, como diz a minha mãe. E eu não sou engenheira, né? Eu sou psicóloga. Então, é isso. E aí eu tenho que mirar aqui também pra, né, olhar pra vocês que estão aqui no Instagram e pra galera que tá também no Facebook, porque tem que dar atenção pra todo mundo, né? Na medida do possível, é claro. Então, se você tá chegando, ou melhor, pra você que tá chegando, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Aperta o coraçãozinho. Manda um aviãozinho para amigo, para família, para o colega de trabalho. Manda um aviãozinho para todo mundo que tem aí no seu Instagram. Deixa aqui a sua pergunta, tá? Tô gritando, gente, porque eu vou aumentando o som da minha voz, o tom da minha voz, o som, o volume, tudo, na medida em que eu vou falando. Mas eu tô, né, trabalhando isso, né, porque é bacana, né? Eu estou assistindo também alguns vídeos meus e aí tem uns vídeos que tá gritado, outros que estão assim mais, né, tranquilo. Esses últimos eu tô fazendo esse treinamento pra poder ficar com um tom de voz assim mais educado, digamos assim, né? Não que eu seja uma pessoa mal educada, mas vamos lá. Esse é um espaço que eu dei o nome aqui de destraves, né? Porque eu gosto sempre de explicar por que eu dei esse nome, né? E não que tenha nada de certo ou de errado nisso, tá, pessoal? Mas a questão é que a proposta da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui nesse espaço é exatamente da gente procurar maneiras e conversar sobre formas da gente destravar na vida, né? Principalmente nos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de relacionamento não só interpessoais, eu estou falando também do relacionamento intrapessoal. Porque eu acredito que pra gente ter bons relacionamentos com outras pessoas, pra gente ter bons relacionamentos externos, a gente precisa ter bons relacionamentos, um bom relacionamento interno, né? Que é esse relacionamento que eu tenho comigo, né? Que é essa conversa que eu tenho comigo, talvez todas as manhãs, né? Quem aqui tem conversas com você mesmo, né? E é importante, é bacana a gente ter essa conversa interior. Não tô falando aqui que você vai ficar falando sozinho e tudo mais. Se quiser, você pode até falar, porque também não tem nada de errado nisso, né? Mas é de você poder conversar com o teu íntimo, com o teu interior, de você refletir sobre a tua vida, de você poder ter um momento só pra você, né? Isso é extremamente importante. Isso se chama relacionamento com você. E se a gente não tem esse tipo de relacionamento, se a gente não dá atenção pra gente, se a gente não olha pra gente, se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar de outras pessoas? Como é que a gente vai cuidar de quem tá perto da gente? Como é que a gente vai olhar com carinho e com cuidado para as pessoas que estão próximas a nós, né? Então é extremamente importante, sim, a gente ter, assim, essa visão, a gente ter, sim, esse cuidado, esse olhar, né, para nós mesmos. E
É, se você tá aqui, não me conhece, caiu de paraquedas, viu aí o verdinho aceso, falou assim, deixa eu ver quem é que tá aqui online, enfim. Se não me conhece, eu me chamo Suzana Santana, eu sou psicóloga e tô aqui pra te ajudar com esse destravamento. Você vai destravar a tua vida, você vai destravar os teus relacionamentos, você vai destravar as tuas emoções, colocar tudo pra fora, colocar tudo pra vida, né? Que é essa proposta. Eu tô falando isso porque falo da minha experiência, né? Falo daquilo que vivencio, falo daquilo que já mergulhei, falo daquilo que já me aprofundei. Então é importante pra mim também compartilhar isso com vocês, né? E o nosso tema de hoje é porque assumo tantas responsabilidades, né? Ou porque você assume tantas responsabilidades. Já parou pra pensar sobre isso? Do quanto que você assume muitas vezes responsabilidades excessivas, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando. É importante, gente, assumir responsabilidades? É importante assumir, sim, responsabilidades. É extremamente importante assumir responsabilidades, né? O que a responsabilidade demonstra na nossa vida, né? Pessoal, vocês podem deixar perguntas que no final aqui eu vou respondendo uma por uma, tá bom? Pode deixar aqui disponível que a gente vai responder com certeza. Se não der tempo de responder tudo no ao vivo, pode aguardar que eu mando para você a resposta da sua pergunta no offline, tá bom? Bom, então o que a responsabilidade, quando eu assumo responsabilidade, o que isso demonstra? Não só para mim, mas também para as pessoas que estão perto de mim, que estão à minha volta. Isso demonstra maturidade. Isso demonstra que eu tenho compromisso com as pessoas, que eu tenho compromisso comigo mesmo, que eu tenho que as pessoas podem sim contar comigo, né? Demonstra que eu tenho autonomia sim na minha vida, né? Demonstra que eu sou uma pessoa que sei sim o que quero da minha vida, né? Que eu sou uma pessoa que sei o que eu preciso fazer, que eu sei o que tenho que fazer, que ninguém precisa ficar direcionando a minha vida, dizendo para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Essa que é a verdade. Quando eu sou uma pessoa que demonstro responsabilidade, é esse quadro que as pessoas, digamos assim, pintam de mim, né? E é assim que eu me sinto também, né? É algo que é recíproco. Você se sente assim e as pessoas te veem assim, né? Isso te dá confiança, te dá autoconfiança, isso te dá um certo poder mesmo, né? Te dá um senso de liberdade, né? Você sente que você pode, você tem autonomia para fazer aquilo que você deseja, da forma como você acredita, né? Que não precisa ninguém ficar ali no teu pé, né? Como um adolescente ou uma criança, que fica, muitas vezes o pai e a mãe tem que dizer o que ele tem que fazer, né? Por quê? Porque não são ainda pessoas responsáveis. Mas nós, como adultos, né? Seres adultos, nós sim sabemos o que temos que fazer, ou pelo menos deveríamos saber, porque isso é um outro desafio, né? Eu não coloquei aqui o tema da live de hoje. Deixa eu colocar aqui pelo menos no Instagram, porque no Facebook talvez eu ainda não consiga colocar e eu não sei se eu sei colocar, tá bom? Então tô colocando aqui. Oi, Ângela, tá chegando? Eu tô colocando, eu já comecei, mas eu lembrei que eu preciso colocar o tema da live aqui, gente. Ó, e você que tá chegando, aproveita que eu tô colocando o tema da live aqui e aperta esse coraçãozinho aí, por gentileza, para que o Facebook, ou melhor, para que o Instagram entenda que eu estou online e entregue o conteúdo para mais pessoas, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos e e bom dia. A pessoa tá gaguejando. Gente, eu não sei. Ele não fica em caixa alta. Ah, ficou agora. Peraí, pessoal, que eu tô botando aqui o tema
Porque assumo tantas responsabilidades. A gente já começou, é porque eu lembrei agora. Ai, gente. Isso daqui é um desafio. Responsabilidades. Interrogação. Gente, se ficar com erro aí, vocês depois... eu tô ficando já... Como? Tô ficando esperta aqui nesse negócio. Então, assumir... Vamos lá, vou voltando. Assumir responsabilidades, né? Demonstra isso. Demonstra que eu sou uma pessoa que eu posso confiar, né? Que as pessoas confiam em mim. Demonstra que eu tenho autonomia, me dá um senso de liberdade, né? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Ninguém precisa ficar falando pra mim aquilo que eu tenho que fazer, né? E aí, sendo uma pessoa responsável, você transmite então essa mensagem, né? De que você assume, inclusive, os teus erros e os teus acertos diante das tuas atitudes, né? Por conta das tuas atitudes. Sim, você é tão responsável que mesmo as tuas atitudes que de repente não deu certo, né? As tuas escolhas que não deram certo, você assume sim da mesma forma, né? Então, você demonstra para as pessoas que não, ela vai até onde deve ir, com relação às consequências do que ela tá assumindo para a vida dela, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa, ou ele é uma pessoa que tem responsabilidade, né? E aí, a responsabilidade também promove em nós um certo status, né? A pessoa, digamos assim, tem mais atenção. Por quê? Porque ninguém dá atenção para quem é irresponsável. Vamos combinar? Você dá atenção para quem é irresponsável na tua vida? Você dá crédito para quem é irresponsável? Para quem tá ali perto de você e você sabe que você não pode contar? Será que você dá? Né? Então, a responsabilidade, ela gera em nós, sim, um certo status, né? Te coloca num lugar de atenção, de importância, porque as pessoas vão passar a te olhar de uma maneira diferente, já que você assume, né, as tuas atitudes, já que você assume aquilo que você precisa fazer, e mais, já que você assume as consequências daquilo que você escolheu para você naquele momento, né? Mas por que afinal... Opa, meu script caindo aqui, gente. Porque se eu não tiver script, eu me espalho. Mas por que afinal assumir tantas responsabilidades, né? Por que isso? A verdade, pessoal, é que tudo depende de um padrão de comportamento que a gente tem. A gente tem, todos nós temos um padrão de comportamento, né? E esse padrão de comportamento, ele é aprendido lá na nossa primeira infância, né? Lá na nossa adolescência, né? A gente vai crescendo e vai formando um padrão de comportamento de acordo com a interação familiar, de acordo com a dinâmica familiar, né? Então você vai ali tendo a tua história de vida construída, né? E às vezes a gente assume na dinâmica da nossa família, né, papéis que eu não digo que são impossíveis, mas que são quase impossíveis de se livrar, né? Principalmente se houver, digamos assim, uma necessidade por trás desses papéis. Pessoal, vai comentando e vai dizendo se isso tá fazendo sentido para vocês, tá? Enfim, vai deixando as perguntas. E aí, quase impossível não significa que é uma verdade absoluta e que é de fato totalmente impossível. Não. Tá? Algumas pessoas ao longo da vida, elas são criadas para assumir sim responsabilidades desde pequenas, né? E isso não quer dizer que tem alguma coisa de errado nisso ou que tá certo. Não é isso que eu tô trazendo aqui, até porque muitas vezes existe sim uma grande necessidade em torno disso. Por exemplo, pais que precisam trabalhar,
né, e trazer o sustento da família, né, prover aí o sustento da família, né. Nesse sentido, o que acaba acontecendo? O filho mais velho, né, uma coisa que, por exemplo, aconteceu até comigo, né, ele acaba sendo, na maioria das vezes, responsável por assumir aí responsabilidades que talvez não fosse o momento para ele assumir, mas por conta dessa dinâmica, por conta da necessidade, por conta da situação em si, ele acaba assumindo as responsabilidades de, por exemplo, ter que cuidar, digamos assim, dos irmãos, por exemplo, né, ter que tomar conta da casa, né, de alguma forma ali, tá ali gerenciando, né, minimamente, né, esse tipo de responsabilidade de estar tomando conta, de estar ajudando de alguma forma, né, dando alguma assistência, enfim, sendo de fato a pessoa responsável. E vamos combinar que para uma criança, esse é o tipo de responsabilidade que às vezes é muito pesada, né? Que às vezes ele nem sabe, né? Essa criança nem sabe como gerenciar isso, né? Mas a gente sabe que existe muitas vezes em algumas famílias essa necessidade. E tá tudo bem, tá? Por exemplo, pais... esses pais que precisam se ausentar, né, o quanto que, na verdade, aí a gente vai ver que por trás disso existe um sentimento de muita, de até desconforto, né, por ter que deixar essa responsabilidade para os filhos, né? Mas é uma questão de necessidade do momento, né? Quando há uma necessidade, né, não tem muito como sair daquela situação, né? E aí tá tudo bem, a gente só precisa saber gerenciar isso ao longo da vida, né? A verdade é que ao longo da vida, né, as responsabilidades dessa criança, desse adolescente, né, acaba aumentando, né, vai aumentando, e essa pessoa continua levando isso para sua vida adulta, né? E o que se faz quando isso se torna assim, digamos assim, um fardo, né? Porque a dinâmica da família, ela vai contribuir? Sim. Mas no decorrer da vida, essa dinâmica acaba mudando um pouquinho, né? Os adolescentes já não são mais adolescentes, a criança já não é mais criança e vai se tornando adulto. Só que essa pessoa, que é a pessoa responsável, né? Digamos assim, o irmão mais velho, ele vai carregar para a vida dele, né? Ele vai levar para a vida adulta, né? E aí tá tudo bem se ele vai levar para a vida adulta, mas qual é o efeito disso na vida dessa pessoa, né? Isso tá fazendo mal, né? O que isso tá gerando nessa pessoa, né? Que é importante a gente poder olhar, a gente poder entender, a gente poder de alguma maneira ali identificar, né? Então, como é que tira, né, esse fardo muitas vezes, né? Porque às vezes acaba sendo um fardo, né? Eu já cresci, eu já tô num outro nível da minha vida, eu nem preciso mais ter essas responsabilidades ou me comprometer com esse tipo de responsabilidade, mas ainda assim eu tô lá, eu me comprometi, né? Parece que é um compromisso eterno, né? Parece que é um vínculo eterno, parece que é uma obrigação eterna, né? E a verdade é que não é. Não é, você não fez um contrato, e ainda que você tivesse feito um contrato, vamos combinar que contratos também podem ser desfeitos, podem ser revistos, né? Então, se talvez
talvez a gente até possa dizer que haja aí um contrato de família, né? Um contrato em família, um contrato que não está escrito, mas está subentendido, um contrato que fica meio que nas entrelinhas, né? E aí talvez por isso que a pessoa acaba carregando isso para a sua vida toda, né? Não consegue se desvincular daquilo que tá lá atrás, né? Tá preso ainda àquelas responsabilidades do passado, e o quanto que agora você já não tem mais que tomar conta dos seus irmãos, você não tem mais que ficar ali envolvido com aquela situação de responsabilidade, será que tá precisando disso ou daquilo outro? Por quê? Porque já tá todo mundo grande, já tá todo mundo crescido, né? Já tá todo mundo sabido, né? Sabido do que tem que fazer, né? Já tem todo um entendimento acerca das suas próprias responsabilidades. Então você não é mais responsável, né, por aquelas crianças, né? Porque não são mais crianças, já são adultas, né? Então é importante a gente poder ter esse olhar, é importante a gente poder olhar e identificar, olha, não, de fato, eu já passei dessa fase, eu não preciso mais assumir responsabilidades que não são minhas, né? Só que nem sempre é tão simples assim, né? Eu posso dizer que na maioria das vezes, boa parte das vezes, grande parte das vezes, não é tão simples assim, né? Porque existe aí um nível de consciência e inconsciência com relação a todas essas responsabilidades que a gente acaba assumindo nas nossas relações e principalmente nas relações familiares. Por quê? Deixar essas responsabilidades também significa deixar, como eu disse inicialmente, aquele status, né? Talvez aquela atenção, né? Mas será que vale a pena você manter, né, o status de a pessoa responsável, a pessoa que responde por tudo, a pessoa que dá conta de tudo, em prol de não ter saúde, por exemplo, né? Em prol de sacrificar a tua saúde e até mesmo sacrificar as outras relações, porque vamos combinar que a gente não só se relaciona em família, a gente se relaciona com amigos, a gente se relaciona com parentes, né? A gente se relaciona no trabalho, né? E a grande tendência que a gente tem a conduzir, né? A realizar eu faço dentro da minha casa, eu me conduzo dessa forma dentro da minha casa, eu tenho esse tipo de comportamento com as minhas relações familiares e eu vou repetir isso por onde eu for, em todas as minhas relações. Por quê? Porque a gente tem um padrão, né? E quando a gente não consegue identificar que esse padrão está causando mal-estar, que é esse padrão que está me prejudicando, eu vou seguindo. Muitas vezes a gente até consegue identificar, talvez você consiga identificar, mas não consegue sair desse padrão. Por quê? Porque você está preso, como eu falei ontem, à tua história do passado. Você está preso àquelas referências lá da infância, da adolescência, né? E é importante poder se libertar disso, é importante poder se livrar disso, né? Não no sentido de esquecer a tua história, não, até porque não tem como esquecer a tua história, mas de você olhar para a tua história, ver que foi bacana, ver que foi positivo e seguir com um outro modelo, talvez, né? Criar ali um outro modelo, uma nova estratégia de lidar com essas responsabilidades, né? Deixa eu beber um pouco d'água aqui, gente, porque eu vou falando e vou cansando. Bom, então, a verdade, gente, é que é preciso ter consciência, né, de que se assume responsabilidades além da medida. A gente precisa entender isso, né? A gente cai inclusive naquela questão daquela dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Olha, eu ensino você a aprender a dizer não em 45 dias, viu? E mais, dentro desse contexto familiar, você aumentar a conexão com a sua família. Então, preste atenção, ouve o que eu tô te dizendo, porque, de fato,
É importante a gente saber dizer não para a gente ir tirando, né, aquelas responsabilidades do nosso ombro que não nos pertence, né? Tem coisas que você tá carregando aí que não te pertence mais. Você não está mais dentro daquele contexto, você não está mais dentro daquela dinâmica de irmãos, né, que precisam de você, né, ou enfim, não é a sua responsabilidade. E talvez você tenha outras responsabilidades, sim, até maiores, mas você pode criar estratégias para você contar com outras pessoas para te ajudar, né, no que diz respeito a tantas responsabilidades, porque o que acontece é que essa coisa da responsabilidade acaba fazendo com que você, de alguma maneira, detenha também o poder, né, tenha um controle sobre as coisas, sobre as situações, e talvez para você seja muito difícil abrir mão desse controle, abrir mão desse poder, né? Porque é um poder que tá te fazendo mal, né? É um controle que no fundo, pessoal, não tem totalmente o controle, né? Essa que é a verdade, né? Então, ter essa consciência de que você de fato assume responsabilidades além da sua medida, né? E essa consciência, na maioria das vezes, só vem depois de um longo percurso da vida, de um longo tempo, de uma vivência que já está saturada, que já está cansada, que já está estressado, que já está fadigado, né? Você já cansou de assumir responsabilidade nesse teu contexto familiar, né? E aí, né, só na vida adulta muitas vezes isso é identificado, né? E aí, pasmem, podem ficar pasmos, mas é muito difícil sair dessa situação sozinho, é muito difícil sair dessa posição de responsabilidades sozinho. Eu estou dizendo que é difícil, não estou dizendo que não é possível, é possível sim, porque como eu falei aqui, sair dessa posição requer muitas vezes perder esse status, né, de pessoa responsável, né, perder esse lugar, como eu disse aqui, de controle, né, daquela pessoa que resolve tudo. Afinal de contas, a família, né, te tem como referência. É ou não é verdade? Porque a pessoa que ela tá ali sendo muito responsável, normalmente os membros da família têm essa pessoa como referência, né? As pessoas já olham para você como uma pessoa que tem responsabilidade, que pode botar na mão dela, pode botar na mão da fulana, que a fulana resolve, né? As pessoas não veem nem outra solução em outras pessoas, em outros lugares, não. Elas já pensam, a primeira pessoa que pensa é você. E aí você vai retroalimentando, inclusive, esse comportamento seu. Por quê? Você é assim, né? Assume responsabilidades mesmo quando não dá pra você fazer, mas você se mata, né? De tantas responsabilidades, né? Em prol de quê, né? Talvez de se sentir aceito, talvez de se sentir até mesmo de manter esse lugar de aceitação, de confiança mesmo das pessoas, né? Mas será que tá valendo a pena? Pensa aí um pouquinho, diz pra mim, tá valendo realmente a pena manter esse lugar, né? E sacrificar a tua vida, e muitas vezes a tua vida a tua saúde, né? Não só a tua saúde emocional, mas a tua saúde física também. Por quê? Porque você se cansa, né? Você fica saturado, você fica estressado, você inclusive fica irritado, né? Isso gera assim uma irritação em você. Por quê? Porque às vezes você não quer fazer aquilo, mas você assumiu a responsabilidade. Às vezes você tá assim meio que de saco cheio, você tá querendo se enfiar dentro de uma caverna e ficar por lá, sabe? Não olhar pra cara de ninguém, mas como você assumiu responsabilidade, você vai até o final. Como você assumiu que você vai fazer, que você tem um compromisso e as pessoas elas estão esperando o teu compromisso, você vai até o final. Então, isso é muito sofrido. Isso é muito sofrido. Por quê? Porque quem assume esse lugar não sabe mais como sair. Tá ali naquele emaranhado, tá ali enganchado, tá ali sem saber o que fazer. Por quê? Sofre com peso, tá? Essa aqui é a verdade, mas já tá tão acostumado porque já vem ao longo do tempo, né? Desde lá da infância carregando isso, e agora na vida adulta, gente, é como se
eu só aprendi isso, né? A pessoa que se coloca, gente, mas eu só aprendi isso. A minha família só me ensinou isso. Eu só sei fazer dessa forma. Mas será que só existe essa forma mesmo, né? E aí, quando você começa a fazer, por exemplo, um exercício de autoconhecimento, você começa a perceber que existem outras possibilidades de você se manter responsável sem assumir responsabilidades acima daquilo que você pode assumir. Porque isso também é responsabilidade, gente. Assumir responsabilidades somente dentro do nível que você pode assumir. Você está sendo responsável com você. Quando você assume responsabilidades que você sabe que você não vai dar conta, mas você vai ter que se espremer, você vai ter que dar o teu jeito, você está sendo uma pessoa irresponsável com você. Então você precisa olhar para isso, você precisa identificar isso, né? E através desse exercício de autoconhecimento, através desse olhar introspectivo, né? Desse olhar para dentro de você, né? Não é de você julgar a tua família, não é de você julgar o que aconteceu no passado, não é isso. É de você entender que aconteceu, né? Houve uma necessidade e tá tudo bem. Agora eu posso fazer diferente, eu não preciso continuar dentro desse padrão. Eu posso fazer de uma maneira nova, eu tenho possibilidade de fazer de outro jeito. Mas eu só posso fazer de outro jeito se eu paro, se eu me coloco no lugar de, bom, deixa eu refletir aqui, deixa eu olhar para minha história, deixa eu olhar para dentro de mim, como é que eu me sinto diante de todas essas responsabilidades, como é que eu me sentia lá atrás, no passado, quando eu tinha tantas responsabilidades que às vezes não eram nem responsabilidades minhas, né? E trazer isso à tona e vivenciar isso de uma maneira diferente, dar um novo sentido para isso, ressignificando isso, porque se você deixar de fazer as coisas que você acredita que você precisa deixar de fazer, tá tudo bem, né? Se você precisa deixar de fazer em prol da tua saúde, tá tudo bem, sabe? Se você tá se sentindo muito cansado, se não dá mais, tá tudo bem, então abre a mão sim. Você não precisa se manter nesse lugar de status, de controle, de as pessoas te veem. E eu entendo que muitas vezes as pessoas cobram isso de você. Por quê? Porque você já tem um padrão, porque você já está acostumada a entregar sempre para as pessoas, e aí as pessoas acabam cobrando. E aí, por as pessoas cobrarem de você, você se sente meio que na obrigação de se manter naquele lugar. Então, eu vim aqui para deixar mais leve para você. Você não tem obrigação de se manter nesse lugar, tá bom? Então, gente, mas como eu falo, vai deixando perguntas aqui, vai falando pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra vocês, pessoal. Tá fazendo sentido ou não tá? Tá bom ou não tá? Tá bom ou tá ótimo? Isso que eu tô conversando aqui com vocês, esse assunto que eu tô trazendo pra vocês. Gente, eu fico até com calor, vou me empolgando, vou ficando, né, cada vez melhor nesse negócio de comunicar aqui com vocês. Eu gosto muito. Tá fazendo sentido aí o pessoal do Facebook? Tá fazendo sentido pra vocês, pessoal do Instagram? Bom, o peso das responsabilidades é tão grande, gente, que a pessoa não sabe nem por que ela fica assim, estressada, chateada, né? E é nessas horas, muitas vezes, que, olha só, a pessoa tá lá estressada, chateada, não quer fazer, não quer assumir aquilo mais que tá, né? Já deu. E aí, é nessas horas que os conflitos muitas vezes surgem, né? É nessas horas que às vezes as brigas acontecem, as discussões, né, acontecem, né? Porque existe ali naquela relação uma irritação. Por quê? Porque, na verdade, inconscientemente, você sabe que aquele desconforto, né, tem a ver com as responsabilidades excessivas que você acaba assumindo sem querer assumir. Essa que é a verdade, né? E aí, existe muitas vezes uma briga também interna, né? Porque como eu falei aqui pra você, né?
é difícil sair da situação, né? Porque você tá ali engajado naquele emaranhado, mas não é impossível, né? E muitas vezes você não sabe, né? Que tá ali, né? Naquela coisa, naquele emaranhado, naquela, né? Num reme-reme, não sabe o que fazer com aquilo, né? A pessoa, quando ela se acostuma nesse padrão de comportamento, né? Nesse lugar de responsabilidade, ela acha e acredita mesmo, assim, de verdade, que aquelas tarefas são obrigação dela. E aí, olha só, eu ouso dizer ainda mais que muitas vezes os próprios membros da família acabam colocando, digamos assim, mantendo essa pessoa naquele lugar, né, para ela fazer aquele movimento, continuar fazendo aquele movimento, né, que eu, como eu falei para vocês, dessa coisa da pessoa já conta com você, porque você já tá ali naquele movimento o tempo inteiro, então ela nem tem um plano B, ela nem tem outra opção, ela vai direto em você, né, porque você é a pessoa que resolve, porque você é a pessoa que, ó, pode botar na mão do fulano que vai dar tudo certo, né? Agora, por trás de tantas responsabilidades assumidas, né, pode haver, sim, como eu falei inicialmente, uma necessidade inconsciente de reconhecimento, sim, muitas vezes há, né, e aí, porque o que acontece? Quanto mais você faz, mais as pessoas te reconhecem, né? E aí você se sente bem, você se sente satisfeito, você se sente, poxa vida, a pessoa, né, tá me elogiando, né? E aí você, de alguma maneira, acaba querendo manter esse lugar. Porque vamos combinar, gente, quem é aqui o que acontece? A pessoa dá um reforço positivo pra você. Aí você se mantém, entende? Então, assim, quem é que não gosta de receber um elogio? E se você recebe um elogio, você está reforçando, né, aquele tipo de comportamento. É prático e básico desse jeito, né? Simples assim. Então, se você recebe, né, aquele reconhecimento, você fica ali naquele lugar. E aí existe também um padrão familiar, né, que é construído por conta da sua história, né, do seu percurso, né, e não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Não tem nada de errado nisso, mas você quer continuar mesmo assim? Você quer continuar nesse padrão de comportamento da tua família, né, desse padrão de comportamento que você construiu ao longo da tua vida? Tá bom pra você? Ficar sempre dizendo sim o tempo inteiro, assumir cada vez mais responsabilidades, com dificuldade de dizer não dá, não posso, ou não quero. Você pode falar que você não quer também, não tem problema, né? E aí, eu acho que a gente entra numa outra questão que eu acho que a gente pode trazer numa próxima live, da questão de criar repertórios, sabe? De ter repertórios, porque muitas vezes a gente assume responsabilidades, né? Porque a gente tem dificuldade, talvez, de dizer não. Se você tem dificuldade de dizer não, acaba não tendo como se justificar. Essa que é a verdade. E se você não encontra uma justificativa muitas vezes, fica mais difícil para você dizer não para a pessoa, né? Então talvez esse seja um ponto, uma dica que eu dou, né, de você poder criar repertórios, né, pensar de uma maneira criativa em respostas para você dar antes de assumir qualquer tipo de responsabilidade, se é que de fato isso está te fazendo realmente muito mal, né? Bom, parece, e aí eu tô falando aqui também por uma experiência própria, porque vivenciei muito tempo isso, que assumir todas essas responsabilidades... Ai, gente, peraí. Assumir todas essas responsabilidades dá trabalho, né? Dá um gasto de energia, né? Cansa, dá fadiga. Então, se você quer evitar a fadiga, né, deixe um pouco essas responsabilidades, né? Então você precisa entender que você não é mais, né, aquela criança que você tinha que cuidar de todo mundo, que você era responsável por X, Y, Z, por conta da necessidade da sua família. Entenda, porque hoje você já cresceu e você tem outras pessoas na sua vida, na sua família, que podem inclusive partilhar aí das responsabilidades que você tem, né? Porque afinal de contas hoje você tem outras responsabilidades, né? E o que eu vejo muitas vezes às vezes a pessoa vai para sua casa, constitui a sua família, né? E
ainda tá presa às responsabilidades da sua família original lá do passado, do seu pai, da sua mãe, né, dos seus irmãos, não consegue se desvencilhar disso. E por que você não consegue se desvencilhar disso? Há uma necessidade de você dar uma olhada pro seu íntimo aí, né, pro como você se sente. E aí, como eu falei, gente, as emoções da gente, elas influenciam em tudo que a gente faz, né, nas nossas atitudes, né, no nosso comportamento de uma maneira geral e principalmente nas nossas relações, né? Então, olha aí e vê por que é que você, mesmo depois de casado, talvez, né, ou tá morando sozinho, enfim, tá num outro contexto, mas você ainda está preso emocionalmente lá. É por isso que você não consegue se desvencilhar das responsabilidades lá atrás, né? A gente vê muitas vezes famílias que já é todo mundo adulto, né? Às vezes cada um já tá morando nas suas casas, mas tem aquela pessoa que construiu as responsabilidades da vida todinha dela em torno daquele contexto familiar e não consegue sair. E isso satura, a pessoa fica estressada, fica cansada, mas ela não consegue sair daquela situação. E aí eu tô aqui pra dizer pra você que você não é obrigada a atender a todas essas demandas da sua família, não, né? Você é um exemplo na sua casa? Ok, né? Talvez muitas pessoas até falam pra você, talvez até seus pais, né? E aí, é bacana ouvir isso? É bacana, mas até que ponto é bacana você manter esse discurso, né? Na tua vida, né? Porque aí você corresponde a esse discurso. Sem querer, inconscientemente, as pessoas estão dando um reforço positivo na tua vida. Positivo para elas, porque para você, digamos assim, tá sendo muito negativo, porque talvez você não queira mais estar nesse lugar, mas você, por receber esse reforço, né, positivo, que é o elogio, né, talvez, isso te mantém nesse lugar. Né? Então, preste atenção como é que está sendo a tua relação nesse contexto, né? Observa se não estão entregando para você, ou se não estão te dando um reforço positivo, e isso não está te fazendo você se manter nesse lugar. Isso não está te fazendo você ficar ali presa àquela situação, né? Porque cansa, né? Uma hora cansa, né? Será que você não já está cansado de estar ouvindo, né? Ou melhor, de estar realizando coisas que você nem gostaria de realizar, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Você não precisa acabar com a sua vida por conta dessas responsabilidades, tá? E aí eu penso que é uma maneira inconsciente que as pessoas têm, né, de manter você nesse lugar quando elas entregam esse reforço positivo para você, né? Porque elas sabem que você corresponde, né? Aí elas te dão uma responsabilidade, você assume, elas reforçam positivamente, nossa, fulano é isso, fulano fez aquilo, que bacana e tal, e isso vai te mantendo, é uma manutençãozinha que vai acontecendo nessa relação, tá certo? E aí, se você é um exemplo, ok, muito bom você ser o exemplo da sua família, né? Porque isso demonstra que você é referência, sim, nas tuas relações e nas tuas relações familiares. E tá tudo bem, tá? Ser referência. E é bacana, sim, porque aí as pessoas, inclusive, elas vão se espelhar em você, né? Mas você pode continuar sim sendo referência, sabendo dizer não. Você pode continuar sim sendo referência, sabendo pôr limites nas pessoas. E se recebe um reforço positivo, ok, ótimo. Mas não se mantenha nesse lugar se esse não é um lugar que está te trazendo satisfação, que está te trazendo tranquilidade, está te trazendo paz, se está trazendo perturbação para a tua vida, estresse, se está te trazendo insatisfação, não está sendo bacana isso, né? Está trazendo prejuízos emocionais, inclusive, e até
prejuízos no que diz respeito às relações, porque as relações começam a ficar difíceis de se lidar, as relações começam a ficar saturadas, porque você fica cansado, porque toda hora aquela pessoa te pede alguma coisa, porque toda hora aquela pessoa fala com você pra você fazer, e aí você faz, você começa a ficar com raiva da pessoa, mas você não diz que não vai fazer, né? Essa que é a questão, você não fala que não vai realizar, você continua ali fazendo a parada, não é? Então, o que é isso? Né? Bom, tem perguntas, pessoal? Alguém tem perguntas deixa eu ver aqui no Facebook? Gente, porque é assim, né? Eu tô, né, em 2 plataformas. Quando eu colocar a terceira, não sei como é que vai ser. Mas vai acontecer. Se vocês tiverem pergunta, vai colocando aqui. Tá fazendo sentido, pessoal, pra vocês? Tá conectando? Bom, considerações finais, porque daqui a pouco... Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. O Instagram vai desligar o negócio na cara da gente, ele desliga mesmo, não tem dó, não tem piedade, né? Então, pra gente fechar e a gente fazer aqui um resumo, né, do que a gente tá falando aqui, né? Você assume responsabilidade na sua vida que muitas vezes você construiu, ou na maioria das vezes, digamos que 99% da tua vida foi construída lá, né, desde a tua infância, e aí você cria um padrão, né, de comportamento, e de fato você recebe reforços positivos com relação a isso, né? E aí você recebe inclusive reforços positivos desde a infância, né? Eu não falei isso, mas desde a infância, porque isso acaba te mantendo nesse lugar e de receber ali status, atenção, elogios, né? Reconhecimentos, né? E aí você vai, né, se sentindo bem. Isso é um reforço positivo, vai te mantendo ali naquele lugar. Só que essas responsabilidades vão trazendo um peso tão grande para você que com o passar do tempo você acaba começando a ficar estressado, porque você está com responsabilidades acima daquilo que você pode assumir, e além disso, responsabilidades que você considera que não são suas, né? E aí vai crescendo um montante, né, de insatisfação na tua vida, de estresse, de cansaço, de fadiga, né? E aí o que você faz com isso, né? Você acaba ficando ali entubando tudo, né? E por algum caminho isso tem que sair, por alguma via isso tem que sair, né? E às vezes vai ser a via da insatisfação, da irritação, da geração de conflitos dentro das relações, né? E principalmente das relações familiares, né? Então, poder fazer esse olhar, né? De autorreflexão, né? Poder olhar por que eu faço, que eu ajo dessa forma, né? Porque eu tenho que ser responsável pelos meus irmãos. Ok, mas agora você não tem mais que ser responsável por eles, porque são todos adultos, né? E por que você ainda continua assumindo essa responsabilidade? Você tá presa àquela história do passado, né? Você tá presa àquelas vivências do passado, e você pode sim se livrar disso, você pode sim fazer diferente, né? Você não é mais aquela criança responsável por aquelas tarefas, por aquelas situações, por aquelas responsabilidades que por uma questão de necessidade aconteceu. Agora já tá todo mundo grande. Ok? Então, entender isso é importante, fazer esse exercício de autoconhecimento para que isso venha à tona, porque isso não vai aparecer assim do nada. O que aparece é a insatisfação, é a irritação, é os desconfortos, muitas vezes as brigas, muitas vezes conflitos, né? Isso é que aparece. E aí, o que está por trás do conflito? O que está por trás da insatisfação? O que está por trás dessa irritação? Às vezes você não quer nem falar com a pessoa que te deu aquela responsabilidade. É ou não é verdade? Porque você já tá meio de saco cheio, né? Mas você não tem coragem de dizer, eu tô de saco cheio, eu não vou fazer, eu não quero. Ou olha só, tem como você transmitir isso para outra pessoa, passar isso para outra pessoa? Ou até mesmo, olha a falta de repertório aí, né? Eu não posso fazer isso não, mas eu acho que fulano vai fazer melhor do que eu, inclusive. Entendeu? Da gente criar repertório pra gente, de a gente ter justificativas, de a gente ter linguagem, né, no nosso espacinho, né, nesse emaranhado, faz a gente sentir mal, né, faz a gente não ver soluções, né, e a gente precisa abrir,
expandir, né, para que a coisa possa fluir de uma maneira mais tranquila. As coisas precisam ser leves, sim, e elas podem ser leves, sim. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficar por aqui. Tinha mais algumas coisas aqui, mas a gente não vai ter tempo. Então eu vou ficar por aqui. A gente vai continuar o nosso papo. Se você está aqui e quer receber mais conteúdos, quer receber mais informações, né, insights sobre as nossas lives, as nossas conversas e tudo mais, você entra no meu Instagram, tem um link aqui na bio do Instagram e você pode acessar e lá eu entrego para vocês vários insights que eu tenho no decorrer da semana, no decorrer do dia, tá bom? E compartilha com as pessoas, tá? Se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, você pode compartilhar com outras pessoas que podem também estar sendo beneficiadas com esse tipo de material, tá bom, pessoal? Hoje a gente tem uma conversa às 17 horas com a psicóloga Ingrid Lamy e ela vai estar compartilhando com a gente a respeito dessa experiência que, como psicóloga hospitalar, ela tem vivenciado dentro desse contexto Covid-19. Então, venha, participe, convide os amigos, né? Manda aí várias mensagens para a galera vir participar com a gente, tá bom, pessoal? Um beijo e até amanhã, né? Também às 9 horas a gente continua a nossa série aqui do destravamento. Tá bom? Um beijo, tchau!